Oi, gente. Vamos a mais uma Cinemateca? Confesso que eu estava há algum tempo sem participar e recebi esse convite. Fiquei muito feliz de retornar a um projeto de um professor amigo, né, o professor Alejandro, que criou aqui na instituição e ele vem sendo trazido até hoje. O filme de hoje é o filme Sérgio, né, que tenta traçar ali um pouco da história do Sérgio Vieira de Mello, especialmente os momentos do atentado terrorista em 2003, que ele sofreu no Iraque e veio a óbito. Participa aqui comigo, né, as professoras Franciele e professora Luísa, né? Eu estou muito bem acompanhado, né? A minha função aqui vai ser quase que aprender com elas. A professora Franciele é doutora em Ciências Jurídicas Públicas e mestre em Direitos Humanos, ambos pela Universidade de Minho, no Portugal, e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Já a professora Luísa é doutora em Ciências Sociais pela Unicinos e mestre em Direitos das Relações Internacionais pela Uniceub. Então, percebam, né? A minha função aqui é mais intermediar a conversa com essas duas doutoras especialistas em direito internacional e direitos humanos. Queria agradecer a presença das duas, né? E começar o nosso assunto. É um filme, é uma produção americana, né, que tenta mostrar a biografia do Sérgio Vieira de Mello, né, um alto comissionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que acabou falecendo num atentado terrorista que foi assumido a autoria pela Al-Qaeda, mas que deixou uma marca muito grande na nas relações internacionais e diante da sua atuação na ONU e em defesa dos direitos humanos, né? Professoras, né? Quem é a primeira a comentar? Bom, eu começo primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui na Cinemateca. Eu adoro esse projeto porque eu adoro filme. E então poder falar sobre filmes, né, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, indico filmes. Então, o professor Alejandro foi muito feliz quando ele criou esse projeto e a gente poder continuar com esse projeto é muito bom. Estou super feliz de estar aqui com a Franciele, que é um colega da casa, que a gente sempre troca figurinhas sobre direito internacional. Então, é muito bom, né, a gente poder trocar essas figurinhas hoje sobre esse filme. E o professor Adalberto, né, que está aqui na instituição. A gente sempre conversa tanto na sala dos professores, né, Adalberto? Então, Verdade. hoje a gente está passando um pouquinho para a Cinemateca. E aí eu queria, assim, quando a gente começa a falar desse filme, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho o próprio Sérgio, né? Ele trabalha na ONU há muitos anos. Ele é uma pessoa de confiança do então secretário-geral da ONU, né? Que é o Kofi Annan, ou é Kofi Annan? É Kofi, né? Kofi Annan, vamos lá. Esses nomes, né, de outras línguas são ótimas, né, pra gente pronunciar. E ele é um dos cotados para ser um futuro secretário-geral da ONU. Então, assim, ele é uma pessoa de extrema confiança. Tanto é que ele vai para o Iraque justamente por conta dessa questão, né, da confiança que ele tem com a ONU. Eu acho o filme muito legal, porque eu também adoro romance, então a parte do romance eu acho o máximo, né? Ainda tem essa coisa bacana, né, do romance. E esse filme eu sempre passo para os meus alunos de Direito Internacional assistirem, muito num ponto, que é quando a gente fala sobre os organismos internacionais e sobre a independência dos organismos internacionais. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é justamente esse, né, professora Franciele? O quanto é difícil para alguns organismos internacionais serem independentes. Porque o próprio Estados Unidos, quando está ali no Iraque, ele quer que a ONU mantenha uma postura de aliado dele. E o Sérgio bate de frente e fala: opa, peraí, nós somos independentes, nós não estamos aqui para defender os Estados Unidos, nós estamos aqui para tentar ajudar na reconstrução do Iraque. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu né, coloco para os alunos observarem no filme, é justamente a dificuldade que a gente tem. Agora, na pandemia, a gente teve muitas críticas à OMS, como se a OMS estivesse representando interesses da China. Então, em muitos momentos, a gente vai ter essa dificuldade de separar, né, o interesse da organização com o interesse dos países, principalmente aqueles países que mais contribuem ou que têm uma questão, né, de influência maior no contexto internacional. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco, e destaco com uma certa dificuldade, né, professora Franciele, que é complicado nessa questão.
Com certeza, é uma das partes mais marcantes do filme é quando ele está no Iraque, né? E aí ele queria desvincular a imagem da ONU dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um Estado-membro da ONU e faz parte do Conselho de Segurança, né? E que o Conselho de Segurança é um órgão da ONU, né? Ele tem 5 assentos, né? Que têm direito a voto, e os Estados Unidos têm direito a voto no Conselho de Segurança, né? E qualquer atividade, né, no âmbito humanitário, né, de operação de paz, ela tem que ser votada pelo Conselho de Segurança. Não é? Então, o poder de voto dos Estados Unidos, ele acaba influenciando, né, em todas essas missões, todas essas operações de paz. Né? Então, uma das primeiras posições, né, que o Sérgio toma é no sentido de desvincular, né, o fato dele não estar ali representando o governo dos Estados Unidos. Quem estava ali era o Paul Bremer. Né? Ele estava ali representando uma organização internacional independente e imparcial. E ele exatamente destaca, né, o fato da Organização das Nações Unidas ser uma organização independente. Né? Ela é Inclusive, se eu composta não, por estados, inclusive, se eu né? não me engano, professora, o Conselho de Segurança não aprovou a invasão ao Iraque, Sim, não é? esse é um ponto bem Exatamente. importante. A Aham. ONU, desde o início, foi contra a invasão ao Iraque. Os Estados Unidos só não foram punidos porque eles têm um membro que tem direito a veto, Ah, e aí membro permanente do Conselho de Segurança, e aí com isso eles acabaram vetando uma possível punição, né, que poderia ter sido imposta ali. isso. E foi um momento de grande fragilidade para a organização internacional, né? Foi Sim, para a ONU nesse momento, né? Porque os Estados Unidos realmente afrontaram, né? A sim, vontade, né? E os interesses dos outros estados que fazem parte, né? Então, realmente, foi bastante sim, sensível. E essa fragilidade, ela se reflete até hoje, né? Não se sim, retomou o protagonismo que a ONU tem, pelo menos nessas questões que envolvem o Conselho de Segurança, né? sim. Como Até agora a hoje é um questão da reflexo Rússia, que a também é um questão da membro Rússia. permanente, que também está invadindo a Ucrânia, Uhum. exatamente. Me lembra, fica muito parecido com a antiga Liga das Nações, em que você começa a perceber a derrocada da força daquela liga, né, com os objetivos que deram origem a ela se desfazendo ao longo do tempo. É uma grande preocupação que eu tenho com a imagem da própria ONU, que não sei se foi por esse evento, mas eu acho que ele é bem marcante, né? Em que os Estados Unidos desprezando qualquer, né, opinião do Conselho de Segurança e realizando a invasão, que de certo modo começou de uma forma, se aventou ela justificável, né, por conta dos atentados ou coisa parecida, mas o Iraque em si ficou um pouco fora de contexto, né? Sim, e é interessante que tem um momento do filme que um jornalista questiona, né? Ah, mas vocês estão aqui, vocês são fachada dos Estados Unidos, né? E até justamente para tentar te criar essa separação, para deixar o Sérgio ele fazer questão, e o filme mostra isso, não só no Iraque, mas onde ele tá, de tentar conversar com a população, de tentar entender um pouco a população, de não ficar só dentro do escritório, né? E a ideia dele, justamente, de tirar um pouco da segurança, de tirar, ele fala, poxa, como é que eu tô aqui representando a ONU, mas quem tá me fazendo segurança são os Estados Unidos. Estão aqui com fuzis. Como é que a pessoa vai me dar credibilidade, vai entender isso e tá aqui? Então, assim, e faz muito sentido o pensamento dele. Que, É que ele faz infelizmente... até uma comparação, né? Imagina É, só se eu estivesse no Rio de Janeiro e eu tivesse tropas de países estrangeiros aqui, como que eu iria me sentir, né? Então, sim. é algo bastante interessante notar, porque durante a tese dele de doutorado, né? A tese dele foi na área de filosofia, ele explorou muito a teoria da intersubjetividade. Então, que trabalhava essa relação de uma pessoa com o outro, né, sob o prisma de uma responsabilidade. E a gente nota muito essa atuação do Sérgio, ser realmente praticando a alteridade, se colocando na posição do outro e a partir daí refletindo, né, de que forma ele poderia agir para fazer com que as pessoas se sentissem mais seguras, pudessem confiar mais nas Nações Unidas. Então ele tinha uma atitude
completamente atípica, né, dos outros líderes mundiais. E ele se coloca num papel bastante importante para mostrar exatamente que é possível, por meio da negociação, da diplomacia, a gente estabelecer missões que visam a paz nesses países, né? E ele teve um sucesso muito grande no Timor-Leste, porque no filme, basicamente, a gente começa, né, pela missão do Timor-Leste. E foi uma missão muito bem sucedida. E foi muito importante porque realmente a ONU estava passando por um período de descredibilidade, né? Nós tivemos ali um massacre em Ruanda, nós tivemos várias outras operações que não foram bem sucedidas. Então, quando o Sérgio ele foi nomeado como representante, né, do governo de transição no Timor-Leste, ele realmente assumiu uma posição bastante nova, porque até mesmo no momento em que ele estava no Timor-Leste, fazia pouco tempo na ONU, nós tínhamos uma agenda da paz, que aí foram mais ou menos delineados, porque não existe uma fórmula para se impor a paz, para manter a paz, mas começamos a desenvolver alguns mecanismos que são chamados de peacemaking, peacekeeping e peace enforcement, que é uma forma de você construir a paz, manter a paz, né? Ou, em alguns casos, realmente impor a paz, né? E que são questões, às vezes, que a gente até começa a verificar a questão da utilização da força, né? Até quando as Nações Unidas ela pode utilizar a força para impor a paz, a democracia, os direitos humanos, né? Então, quando a gente dá uma olhada lá no capítulo 6 e 7 da Carta das Nações Unidas, a gente verifica quais são esses mecanismos de promoção da paz, da segurança, né? Porque o Conselho de Segurança é o órgão das Nações Unidas responsável por promover a paz e a segurança, e a gente tem ali, né, os modelos mais ou menos delineados, né, conforme depois é colocado nessa agenda para a paz, que foi até idealizada por um secretário-geral das Nações Unidas. Foi o primeiro secretário-geral das Nações Unidas de um país africano. Ele era do Egito. O nome dele era, salvo engano aqui, procurando na minha colinha, era Boutros Boutros-Ghali, que ele havia estabelecido essa agenda para a paz em 92, e mais ou menos coincide o período que o Sérgio acaba depois desenvolvendo, né? Porque ele fala assim, mas agora, né? Como é que eu vou fazer aqui administrar um governo de transição? Eu não sei, não tem uma receita de bolo, não é uma forma, né? Mas algo que é muito importante também ressaltar o momento quando ele estava no Timor-Leste, né? Que vem muito ao encontro até da teoria que ele desenvolveu quando ele estava estudando filosofia na Sorbonne, que era o idealismo utópico, né? Que tem uma base kantiana, né? Ele tinha muito desse idealismo kantiano de construir a paz. E uma das formas que também o direito cosmopolita, né, a construção de um direito cosmopolita. E tem uma cena do filme que ele se encontra com Timor-Leste, ele estava até com uma echarpe, não é? E o general Guzmão Xanana, ele falou assim que aquela echarpe era utilizada por líderes, não é? E na verdade ele estava entrando ali como um líder, mas ele não era reconhecido como um líder, não é? Sim. E aí, uma das primeiras medidas, né, ele diz o seguinte, olha, nós estamos aqui para conquistar o reconhecimento da independência, né, para que vocês tenham uma nova Constituição, reconstruam a democracia, né, é um trabalho aqui que tem que ser feito pelos timorenses, né, em colaboração, em cooperação com todos os funcionários da ONU que estão aqui presentes, então, faz favor, todos se levantem, vamos aqui conhecer um ao outro, né? Então, essa é uma forma de construir esse direito cosmopolita, né? Esse idealismo utópico, né? Que está na base da filosofia kantiana.
E a gente falava muito pouco disso, né, em termos internacionais. Era muito a questão da imposição, muito a questão do vamos aqui, vamos resolver. E ele traz essa ideia do vamos conversar, do vamos agregar. Eu preciso ouvir as pessoas que estão aqui, eu preciso de fato entender o que elas querem, né? E aí tem um momento que ele está numa feira de artesanato, né, numa cooperativa, e ele pergunta: mas o que que você quer para uma cooperada? E aí ele explica de uma forma muito simples para ele, e aquilo marca ele porque ele pensa assim: poxa, eu preciso entender o que essas pessoas querem, até mesmo para eu ter uma aceitação. Para eu poder fazer algo que dê certo, porque senão eu vou impor a paz, como você colocou, e a paz não vai ser mantida, porque eu estou impondo e não tô ouvindo o que eles querem. Né? Então, eu acho isso, essa parte do filme Professora muito Luísa, vou marcante. só te interromper porque é algo que nós estamos fazendo nas atividades de extensão aqui na Uniprocesso. Nós estamos indo até as comunidades para realmente verificar qual é Sim, a demanda, o que, que eles precisam para a gente oferecer algo que seja condizente, não é? Então, não é sim. simplesmente chegar com o modelinho pronto, eu vou te falar sobre isso, não é? Ou eu vou te ajudar sobre essa minha perspectiva, mas é realmente, né, o sentido de É a realmente se imposição da colocar, ajuda, né? né, se colocar na posição do outro, reconhecer essa intersubjetividade, né? Tem até um sentido habermasiano nisso, né? Sim. De se colocar no lugar do outro e realmente para você verificar as necessidades e buscar um entendimento E mútuo. você reconhecer que as pessoas elas têm condições de determinar aquilo que elas necessitam ou não. Né? Não Sim. impor, olha, você precisa disso. Quem disse que eu preciso É, disso? é interessante que a gente vê muito isso quando a gente fala, aí eu vou trazer uma visão sociológica, que eu acho que é importante, sobre a questão da dignidade, né? Assim, porque quando a gente fala de ajuda, e aí a gente volta para o Iraque, que era um momento que eles estavam com fome gigantesca, desemprego, então assim, eles estavam num momento que estava muito complicado, e isso incute com que a gente tenha mais problemas de segurança, né? A população está mais nervosa e etc. E aí uma coisa que a gente fala sociologicamente falando é que muitas vezes você precisa dar dignidade. Porque nem sempre o que você oferece é o que a pessoa quer. Não é porque vamos parar, assim, vou dar um exemplo prático. Chega alguém na porta da padaria e fala: eu estou com fome. Você pode me dar alguma coisa? Em regra, nós não damos dinheiro para a pessoa. Porque a gente tem medo da pessoa comprar droga, comprar bebida e do que ela vai fazer com aquele dinheiro. Gente, isso é natural, ninguém está errado em fazer isso. Mas se a gente pensar em termos de dignidade, o digno é você deixar a pessoa escolher o que ela quer. Porque se você falar, tá bom, vou comprar para você. Aí você leva lá um misto quente e um refrigerante para a pessoa. Você matou a fome da pessoa. Mas se você der o dinheiro para aquela pessoa, você não tá matando sua fome. Você tá matando uma questão psicológica até dela poder escolher, dela olhar e falar, nossa, eu quero comprar aquilo, e dar opção para a pessoa. Nem sempre ela vai ela vai tomar a melhor decisão, nem sempre, mas muitas vezes porque simplesmente ela não está acostumada a tomar decisões. Então, você empodera uma pessoa quando você permite que ela escolha. Professora, mas eu tenho medo dela gastar com outra coisa, então eu vou entrar na padaria com ela e vou deixar ela escolher. Ok, você vai deixar ela escolher, só que mesmo assim ela não vai ter autonomia, porque ela vai pensar, será que aquilo é caro? Será que poderia? Então, é essa coisa da autonomia, né? Do ouvir o outro, de entender o que o outro precisa. Não necessariamente impor. Isso é muito importante. Em termos de paz, eu acredito que seja o melhor caminho, porque quando a gente impõe uma democracia, essa democracia tende a ser mais frágil, né? Quando a gente impõe um sistema de governo, quando a gente impõe, por mais que eu esteja dando direitos, que são direitos importantes, mas muitas vezes não é o que a população naquele momento entende como necessário. Né? Então é um assunto bem, eu acho essa visão dele, né, muito importante e revolucionária, porque não era algo que se fazia naquele momento. Até Pegando, questões de segurança. Né? desculpe, Não, perdão. imagina, não. Pegando o gancho da professora Luiz, uma coisa que logo no começo do filme coloca um discurso do presidente americano falando, olha, nós estamos entregando ao Iraque a democracia. E isso me traz uma preocupação na invasão do Iraque, na Primavera Árabe, fala, não, nós ocidentais estamos dando de presente para vocês a democracia. Tá, estamos dando a paz e a democracia, nós estamos ajudando. Mas espera aí, e os aspectos culturais que nos diferenciam de forma significativa, né? Isso não vai ser respeitado? Sou até arrogante. É, Eu estou te dando assim, eu sou superior e eu estou te dando a paz. Tá, mas. a ideia, uma ideia que eu acho interessante, eu acho ela muito bonita, né? A universalização dos direitos humanos, os direitos humanos eles devem ser aplicados em qualquer lugar e etc, etc. Mas, poxa,
a ideia dos direitos humanos, a concepção dos direitos humanos foi desenvolvida, especialmente na Europa, durante séculos e séculos, até chegar à concepção que a gente tem hoje. E agora a gente tem o direito de impor aquilo a todos os estados sem, né, se preocupar com a cultura dessas pessoas. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu me preocupo muito. Será que resolve? Resolve? Ou um estado com a cultura que existe no eventual Iraque, ele se adequa a um regime democrático nos moldes que a gente vê nas democracias ocidentais? Não sei. Não sei se. É uma questão bastante complexa, porque, na verdade, a democracia ela é um processo, não é? Ela não é realmente imposta, como foi bem colocado pelos dois professores. Mas, por outro lado, o autoritarismo de alguns governos coloca em causa a vida, a dignidade humana, né? Então, em que medida, não é, um governo autoritário que ceifa a vida de pessoas também não é legítimo, também não deveria de Sim, estar Sim, ali, né? verdade. pois é. Agora, em que medida um outro Estado, porque nós temos aqui a questão da soberania, né, pode impor um outro Estado, né? É um processo de reconhecimento, de luta, né? Por exemplo, hoje no Irão, nós estamos passando por uma situação bastante complicada em relação às mulheres. Nós tivemos ali a volta da Sharia e as mulheres estão sendo tendo seus direitos humanos Subjugadas, tá? violados, não é? Muitas ali estão morrendo por causa até mesmo por uma questão que para nossa cultura parece banal, não é? Que é o uso do hijab, né? Do Sim. véu, não só do véu, mas também tampa aqui o rosto, né, da Sim. pessoa. É bem complicado, porque a gente começa a levantar duas correntes nos direitos humanos, o universalismo e o relativismo jurídico, né, dos direitos humanos. E em que medida, né, esse relativismo ele pode também ser colocado, né, quando nós temos ali a dignidade humana sendo violada. É uma questão muito sensível. É muito delicado. Eu acho que não tem uma solução fácil. Se Sim. tivesse, já tinha sido. Até mesmo porque quando a gente começa a pensar no Oriente Médio, a gente começa a pensar numa intervenção ocidental muito grande, né? O que é o Oriente Médio, tal como a África? Foi o França e a Inglaterra pegarem um lápis e fazerem assim, É ó, isso meu, é aqui é meu, meu, isso é. aqui é seu, e juntar, às vezes, tribos, etnias completamente distintas em regiões, Sim. formando países que o próprio conflito dentro é quase que insustentável, né? Agora, e uma coisa curiosa com a questão da a polícia de costumes, né? Eu, às vezes, vejo que a atuação dos países tentando impor, né, a figura dos direitos humanos, ela tem menos. Eu acho importante, eu, sinceramente, acho que na hora que você coloca na balança, ó, é melhor tentar fazer desse jeito do que deixar Como sem está. fazer nada, né? Mas muitas vezes eu acho que a atuação dos estados em si tendo uma eficácia menor do que do que a própria sociedade, os grupos sociais se organizando e protestando contra. A Copa do Mundo, né? Nós tivemos protestos contra isso que eu acho que tiveram mais efeito do que os protestos dos próprios estados, né? São os grupos sociais reclamando e grupos sociais de países árabes também, muçulmanos, Sim. protestando contra isso, que talvez tiveram mais eficácia do que propriamente um estado ou outro, especialmente ocidental, reclamando, né? Sim, e é interessante essa questão porque os direitos humanos tem uma discussão muito grande, principalmente no início, né? Que falava que não eram direitos humanos universais, mas direitos humanos ocidentais.
porque era uma imposição de uma cultura. Mas que, a nosso ver, é importante, até porque os direitos humanos, eles não vêm para te obrigar a fazer nada, ele vem para trazer direitos. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos direitos das mulheres da Arábia Saudita, eu não estou dizendo para a mulher, você tem que trabalhar. Eu estou dando a opção de você poder trabalhar, se você quiser, sem autorização do seu marido. Eu estou te dando a oportunidade de dirigir, que na Arábia Saudita as mulheres não podiam dirigir, por exemplo, né? Então, mas é muito complicado, porque, assim, fizeram uma pesquisa até uma época, levantaram muito essa questão, uma pesquisa com as mulheres sauditas. E as próprias mulheres sauditas, muitas vezes, não é que elas eram contra aqueles direitos, mas elas estavam felizes dentro da tua cultura. Até mesmo porque elas desconhecem, por uma questão cultural, elas entendem que aquilo é o certo. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de impor, não de impor no sentido de isso é o certo, de estou te dando liberdade para caso você queira, você possa usufruir desse direito. Porque normalmente a gente impõe muito como uma coisa, esse é o modelo certo, né? E é uma questão que a gente fala, que o filme inclusive coloca, que... Esqueci o que eu ia falar. Corta que eu esqueci o que eu ia falar. Não, mas eu acho que tinha um Falei, você gosta da ponto Arábia Saudita? que você estava falando que é muito importante, a questão de ter escolhas, Sim. não é? E muitas das vezes a gente fala que a gente está impondo direitos humanos, mas às vezes as pessoas que ali estão, naquela comunidade, naquele estado, nem sabem que elas teriam aquele Não tem a menor direito, né? Foi o que noção, era né? exatamente que a professora Luísa estava colocando, não é? Então, quer Sim. dizer, às vezes a gente começa a ter intercâmbio por meio da educação, dizer, nossa, isso aqui eu tenho direito a disso, aquilo, eu posso fazer assim, poderia ser diferente, eu posso escolher o meu representante, eu posso fazer eleições, não é? Quer dizer, o fato de, às vezes, uma pessoa ter opções, isso é democracia. Não ter opções não é democracia. Só fazendo observação, é isso que eu acho mais interessante. Talvez a imposição dos Estados ocidentais de uma coisa tenha menos eficácia do que exatamente isso. Eu mostrar o que é, né? Eu mostrar o tanto que é interessante. Eu tenho a opção, né? Sim. Não tem lógica proibir a mulher de trabalhar ou depender da autorização do marido. Não tem lógica existir uma polícia de costumes, né? E mostrar exemplos, modelos em que não exista isso, ao invés de impor, né? Que fala, ó, nós somos assim, vocês têm que ser iguais. Sim, né? e aí é um ponto do filme bem interessante que o Paul Bremer, ele quer usar uma prisão que era usada pelo Saddam Hussein de forma autoritária, ele quer usar para prender os rebeldes. E é justamente isso que o Sérgio questiona. Ele fala, poxa, mas se você quer desvincular, se a ideia é a gente sair do autoritarismo, como é que eu vou usar aquela mesma instituição para prender? Então, eu tô assim, até que ponto eu tô mudando? Bem, assim, em termos sociais. Qual vai ser a visão que a população vai ter? Então, isso é muito importante a gente quando a gente pensar, realmente, eu tenho que oferecer direitos humanos em certos momentos, você tem que impor. Quando você tem governos autoritários, às vezes, a medida é usar a mesma moeda, né? Assim, a gente brinca que é o veneno da cobra que a gente usa que o soro antiofídico vem do veneno da cobra. Então, usa o veneno da cobra para cortar o efeito do próprio veneno. Em alguns momentos, a gente tem que usar. Só que a gente tem que ter cuidado, porque senão, socialmente falando, a gente não consegue equacionar o nosso problema. Porque, socialmente falando, se eu uso a prisão de governo autoritário e se eu sou autoritário, a população não vai ver mudança e muitas vezes não vai me apoiar. Então, a gente... E o Sérgio questiona isso, e eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa nesse tipo de imposição. Né? Até que ponto eu posso impor? Até onde eu posso ir? O Sérgio cobra muito, todos os momentos que se faça uma eleição, né, que se retirem as tropas ali. Então, em todos os momentos, ele está batendo de frente para justamente criar uma independência do Iraque. E a sensação que o filme passa é que os Estados Unidos justamente querem o contrário. O que eles querem é se manter ali, o que eles querem é controlar o Iraque, não é libertar o Iraque. Então, é uma discussão que até hoje, né, quando as tropas foram retiradas agora do Iraque, também gerou uma discussão, né, poxa, peraí, vocês vêm para cá, vocês criam uma guerra, né, vocês atrapalham toda a nossa sociedade, não que tivesse bom, mas você mexe na rotina social. Então, tem que ter esse cuidado, né, primeiro, quando entrar, se entrar, como sair, tudo isso a gente ainda precisa muito melhorar em termos mundiais, né? Essa atuação da ONU, e o que acaba muitas vezes gerando um descrédito e gerando um problema em termos de organismo internacional, porque a gente ainda não tem esses limites, né? Ainda não está muito bem claro. Mas algo que me chamou a atenção no filme foi uma cena também que o Sérgio é convidado pela
Carolina para visitar ali uma Cooperativa, né? uma cooperativa, não é? Sim. E era uma forma também de empoderar as mulheres, dizer que elas tinham opção, quer dizer, era através do trabalho que elas poderiam ter o próprio sustento, não é? Então, assim, a gente começa a perceber que esses trabalhos, né, de empoderamento, de promover o trabalho, que era uma coisa que elas já faziam, só que elas, Cultural. não é, elas não sabiam exatamente de que forma poderiam comercializar, ganhar dinheiro, né, refazer a vida delas por meio de um trabalho que elas já faziam. Então, Sim. este é um processo que deve ser levado a longo prazo. E muitas vezes a gente não tem paciência para esperar algo que realmente vai dar frutos lá vendo. A gente começa a ver isso nos nossos governos, com políticas a curto prazo e tudo mais. Mas realmente isso é muito importante, principalmente porque a gente vê essa contraposição com outros governos autoritários no Oriente Médio, mas por outro lado, o Timor-Leste hoje um país independente, né? Graças aí muito ao trabalho que foi realizado por esse governo de transição liderado pelo Sérgio, né? E uma das coisas que ele queria muito deixar ali como a marca dele foi até mesmo essa questão de gênero no parlamento, né? Que ele colocou ali uma cota, né, que ele queria que fosse alcançada pelo menos 30%, mas 25% do parlamento foi ocupado por mulheres, né? E até mesmo no funcionalismo público, na segurança pública. Então, acho que foi algo bastante positivo, né? Que é um modelo que deu certo, né? E foi exatamente em razão desse modelo ter dado certo que ele deixou de ser, então, um representante, né? Algo novo, né? Porque ele fala assim que ele era, agora eu não me lembro o nome, mas que ele era um déspota, mas na verdade não era esse termo bonzinho, né? Mas eles colocavam como se fosse um déspota bonzinho no Timor-Leste, não é? Suave. E é engraçado porque a gente acaba nem conhecendo, né, muito bem o Timor-Leste. Quando o Timor-Leste teve a independência, eu me lembro que eu estava no terceiro ano da faculdade de Direito, né, e isso não foi comentado, eu não me lembro dos professores terem comentado sobre a independência do Timor-Leste, mas o que foi interessante é que quando eu estava no mestrado em Direitos Humanos na Universidade do Minho, eu tive um professor que inclusive trabalhou com o Sérgio, que foi o Pedro Bacelar de Vasconcelos. Ele foi diretor de Assuntos Constitucionais e Eleitorais da Administração Transitória das Nações Unidas do Timor-Leste, né? Ele acabou depois pedindo demissão para o Sérgio, mas ele teve contato e foi ali exatamente conhecendo esse professor que, né, nos corredores, todo mundo, ele ajudou a fazer ali a Constituição do Timor-Leste, né? Eu falava assim, mas Timor-Leste, onde é que está, né? E realmente mostra isso no filme também, né? Que está ali numa ilhazinha, né? Ali próximo, entre a Indonésia e a Austrália, né? Então, até mesmo foi uma colônia de Portugal, fala-se o português, não é? Existem possibilidades até de... Que ficam até mais fáceis, né, de intercâmbio entre professores e alunos com universidades no Timor-Leste exatamente pela língua portuguesa. E, muito embora também eles utilizam, salvo engano, o inglês como língua de trabalho, não é? Me lembro. Mas eles também, eu acho que foi muito interessante, acho que foi um outro documentário que eu assisti, eles têm uma língua local, que é E acho que até o timorense estava comentando, falou assim, o Sérgio era uma pessoa que gostava tanto de se aproximar das pessoas que ele até aprendeu a língua local. Né? Então, assim, essa forma de poder realmente... Até o Kofi Annan, né? Ele, quando está fazendo a leitura das pessoas que haviam falecido no atentado em Bagdá, e aí, por último, ele cita o nome do Sérgio, né? E ele coloca Sérgio, né? Porque em conversas formais a gente geralmente utiliza o sobrenome nesse contexto internacional, mas ele realmente era conhecido pelo seu primeiro nome, né? Que mostra exatamente... A proximidade que ele tentava ter das pessoas, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Eu preciso fazer essa pergunta. Porque eu fico em muita dúvida quando eu assisto o filme, depois lendo o livro, me mantém essa dúvida.
vocês acham que de fato foi a Al-Qaeda que jogou a bomba? Ou é muita teoria da conspiração pensar que não foi, gente? Eu tenho essa curiosidade. Qual a opinião de vocês? Eu falei pro professor Adalberto que eu não ia comentar sobre o caso. Eu gosto bastante de uma teoria da conspiração. Acho que alegra o dia, né? Por isso que eu já tô te instigando, que eu já sei que você gosta, Adalberto. O motivo que foi dado pela Al-Qaeda era que foi a atuação do Sérgio, que o atentado era voltado a ele mesmo, em razão da atuação dele no Timor-Leste. Acho um pouco vazio, né? Um líder da Al-Qaeda justificar o atentado com base na atuação dele, vez que ele seria mais um cruzado retirando terras de um estado muçulmano. Mas pode ser muita coisa, como pode ser inclusive nada. Né? Sim, simplesmente ali era uma chance de causar um burburinho. Pode ser a oportunidade da Al-Qaeda de assumir um atentado terrorista que não era dela, que isso acontece bastante, né? Pode ser verdade que tenha sido em razão disso, como também podem ser outras coisas, né? A professora comentando, né, uma teoria bastante interessante, que pode ser, realmente pode. Porque tem né? lógica, gente, essa teoria da conspiração. Ele ia fazer um relatório que a princípio era para o Conselho de Segurança da ONU, depois ele queria divulgar para a imprensa de todas as violações, queriam que soubesse o que estava acontecendo para ter uma pressão dos Estados Unidos. E eu ainda penso a longo prazo, ele era um possível sucessor ali da ONU, então assim, tirá-lo de jogo entra também nessa questão, porque ele iria dar problema no futuro ainda, né, se ele continuasse seguindo não só no Iraque, mas até mesmo dentro da ONU. E assim, a forma que foi feito o resgate, né, muito duvidosa, demorar tanto, não ter equipamentos ali à disposição, enfim, me fazem suspeitar um pouquinho. Eu assisti uma entrevista com a Carolina, e ela exatamente se refere a uma parte essa parte do filme que o Sérgio chega, então, lá no Hotel Canal, né, no Hotel Canal, e ele vê aquelas tropas americanas ali fazendo a segurança, né, de uma sede da ONU, né? Ele fala assim, não faz sentido aqui eu ter essa segurança, como nós já comentamos anteriormente, né? E no filme mostra que ele, então, desce do carro onde ele estava e pede para aquele tanque ser retirado, não é? E aí a Carolina diz que, na verdade, aquela cena não é exatamente da forma como aconteceu. Ela diz que o Sérgio, ele... na verdade, não tinha competência para pedir para retirar aquele tanque, que estava fazendo a segurança. Segundo a Carolina, né, quem pediu para tirar aquele tanque foi o Senior Manager da ONU, né, então foi ele que resolveu ali retirar aquele tanque, e pouco tempo depois da retirada do tanque, né, ele queria enviar esse dossiê, esse relatório das violações de direitos humanos provocadas pelo governo americano. Ele ia, né, a Carolina até comenta sobre isso, que ele havia enviado esse dossiê para o Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança tinha proibido a publicação, e ele falou assim, ele era muito disciplinado, o Sérgio, então tudo ele passava para o Conselho de Segurança. Se o Conselho de Segurança desse ok, mas dessa vez, em razão do conteúdo, ele queria chamar a imprensa, então, e fazer a publicação daquele relatório, né? E aí até perguntaram para ela na entrevista se ela tinha um relatório. E ela disse que tinha, e que estava com ela. Ela falou assim, por que você não publicou? Mas ela ficou em silêncio. Né? Então, a gente não sabe exatamente o conteúdo daquele relatório e se o conteúdo daquele relatório teria o condão de motivar um atentado que ceifaria a própria vida, né, de um alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né, que estava sendo cotado para substituir o Kofi Annan ali no futuro. Muito embora ele não quisesse, né? Ele queria simplesmente ir para o Rio de Janeiro, para a Praia do Apoador, né, ficar ali com a Carolina, né? Essa era a vontade dele.
E realmente, né? Você falou algo interessante, porque ele queria dar aulas, né? Sim. Você vê o tanto que ele era desafiador, né? Além de estar ali como funcionário da ONU, ele não queria parar os desafios dele, né? Ele queria ter em sala de aula. Eu acho que era mais perigoso. Era mais perigoso. Será, Adalberto? Não, acho que não. É uma teoria da conspiração, né? É. Eu acho que se for o raciocínio mais fácil, pelo menos mais pacífico de se ter num caso como esse, é você ter os membros da ONU estando sob a guarda dos Estados Unidos, mas tendo toda a rejeição do próprio Estado americano à ONU porque não os apoiaram na invasão, né? Sim. É aquele raciocínio, por que eu vou proteger eles se eles não concordaram da gente estar aqui, né? Então, isso já se mostra como um agravante, em que você teria grandes problemas ali em termos de segurança. Agora, se os Estados Unidos estavam ali para fazer a segurança, por que eles não tinham instrumentos para fazer um resgate mais rápido também, né? O resgate demorou horas, não é? Eles estavam no Iraque. Eles sabem que ali é fácil ter um atentado à bomba. Por mais que não fosse na ONU, poderia ser em outro lugar. Eles tinham que ter alguns equipamentos ali. Mas toda a estrutura de guerra estava voltada para outros objetivos, né? Não Sim. proteger a ONU. Por isso que eu imagino assim, às vezes até a logística de proteção não ter sido especialmente preparada, vez que a ideia de que os membros da ONU não estavam ali para ajudar, e sim para fiscalizar, prejudicar a noção que se tem de que se você vai fiscalizar a atuação de uma tropa, você é contra essa tropa. Algo que, de certo modo, não é estranho em outras situações, né? Grupos defensores dos direitos humanos serem criticados porque eles estão ali fiscalizando a atuação de tropas, de polícias, né? Falam, não, mas eles são contrários a gente. Aí você fala, pô, por quê? Né? Eles não são contrários, eles só fiscalizam a atuação. A atuação tem que ter uma base legal, né? Ela tem que respeitar os direitos humanos. Eles fiscalizam aqueles que desrespeitam, né, esses limites. Mas as pessoas acabam vendo como um inimigo, né? Eu imagino que também poderia estar acontecendo isso com as tropas americanas, né? A tropa americana vai para o Iraque sob aquela justificativa de que está defendendo a democracia, que é muito comum a gente ver em filme americano, aqueles enlatados, né? Olha, nós estamos aqui defendendo a democracia mundial. Falo, nossa, que bonito. Como vocês são lindos, né? E quando o professor fala isso, eu me lembro muito desse livro aqui, né? O título dele me chama atenção. Economia Política dos Direitos Humanos, não é? Que fala exatamente dessa questão, né? De que muitas vezes a gente acaba utilizando, né, os direitos humanos, a bandeira da democracia, e no fundo nós temos ali interesses econômicos, né? O que é bastante complicado. Esse livro aqui é de um português, Manuel Coura Branco, né? E é bastante interessante, tem até um capítulo dedicado à democracia, e que ele vai explicando mais ou menos isso, né? Os discursos que a gente vai promovendo em defesa da democracia e dos direitos humanos, mas a gente sempre sabe, né? Qual que foi a questão da invasão do Iraque? A gente estava falando de teoria da conspiração, né? Exatamente os atentados de 11 de setembro, né? Será que realmente, né, foi um atentado? Né? Que todo mundo ficava ainda se pergunta, né? Se pensar na teoria da conspiração, mas eu não queria ir até longe, né? Porque realmente a gente não sabe. Foi, mas só aconteceu porque a segurança ela estava fraca naquele momento. Não se dava tanta importância, né? Foi um atentado realmente, mas... Eu acho que as pessoas naquele momento não imaginavam que eles seriam tão astutos. Eu acho que até a própria arrogância, né, americana, não vamos fazer isso aqui. Ou até mesmo essa arrogância como se diz, não vou dizer me chateia, mas assim, me incomoda, sabe? Essa coisa vamos instaurar a democracia, vamos levar os direitos humanos. Nossa, como somos superiores, isso realmente me incomoda um pouco.
Assim, quem sou eu na fila do pão para dizer, né? Claro que existem conceitos óbvios, autoritarismo nunca é uma boa ideia, É verdade. mas isso particularmente me incomoda, esse jeito de se colocar como superior, né? Como força suprema. E assim, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, que é o caso do filme, mas hoje a gente vê outras nações também agindo desse formato, né? Então, assim, a gente vê a China cada vez mais imperialista, cada vez mais se intrometendo, cada vez mais. Então, assim, né, a gente tem questões de discussões econômicas seríssimas com a China e desrespeitos a normas da OMC e, né, de dumping, enfim, de várias questões econômicas envolvidas. E o que eu percebo é que no direito internacional a gente tem muita lei da selva, né? Do mais forte, quem tem mais dinheiro, querer impor a sua vontade e impor a sua vontade justificada por um bom motivo. Não, mas é porque eu vou te libertar. A justificativa da Rússia, a Ucrânia invadir A a Ucrânia. Ucrânia agora foi exatamente essa, né? Sim. Eles pegam e o pior é que é um discurso que você está de fora, e obviamente a gente está muito de fora, né? Sim. E olha falar, ninguém vai acreditar nisso. Mas parece que é um discurso que, ao menos internamente, funciona. Sim. Funciona. Tem uma cena do filme, né, que ele vai conversar com o presidente da Indonésia, né, que na verdade os timorenses queriam que a Indonésia pedisse desculpas, né, pelos 25 anos de invasão no território timorense. E ele não sabia muito bem como fazer isso, né, como tornar o impossível possível, e ele conseguiu, né. E uma das frases que é colocada no filme, né, tipo, a era do imperialismo acabou, não é? A forma como você olha para os timorenses vai determinar a forma como o mundo vai olhar para você, não é? Isso serviu, né, de lição para o presidente da Indonésia, que realmente fez o pedido de desculpas, não é? Mas isso não acontece, né, em outras situações, como a gente tem visto agora com relação à invasão do Putin Ouso ao dizer território. que ele estava errado quando ele falou, né, que a era do Então, imperialismo. a gente não tem o Sérgio agora, né? Talvez se ele Sérgio? estivesse aqui, talvez será Vamos que ele lá. estaria numa missão lá na Ucrânia agora, não é? E assim, eu me pergunto muito, e eu acredito que tem um lado bom, sabe? Porque os direitos humanos hoje, eles acabam muitas vezes sendo cobrados. Eu cobro daquele país, olha, se você não cumprir, eu não vou negociar contigo. Então, assim, a questão de você poder usar os direitos humanos como uma questão de barganha, muitas vezes em área econômica, porque, gente, vamos ser sinceros, né? O que move o mundo é o dinheiro. Então, assim, em muitos momentos, se você não adianta só pedir desculpa, assim, mas não tiver uma questão financeira ali por trás, muitas vezes você não motiva. A própria Arábia Saudita, quantas vezes ela cedeu à pressão internacional, não porque concordava, mas porque ela sabia que naquele momento era importante para uma questão comercial, né? Então, eu acho que você poder usar os direitos humanos, a exigir que os países cumpram, né, os direitos humanos como uma forma de barganha, eu acho isso muito interessante. O que me irrita, né, o que me incomoda é você usar os direitos humanos disfarçados de motivo econômico. Ah, eu não quero fazer isso, não, então é direitos humanos. Como usa-se muito o direito ambiental. Ah, o meu interesse é com o meio ambiente, porque a gente sabe que por trás tem um interesse econômico ali gigantesco também. Então, acho que isso a gente tem que começar a buscar realmente o que de fato é o interesse, né? A Indonésia, ele naquele momento, o presidente da Indonésia, ele pede desculpas porque é muito, né, o filme coloca como se a fala do Sérgio tocasse ele nesse sentido. Como eu vou ser visto internacionalmente se eu fizer isso? O quanto de credibilidade eu ganho internacionalmente? E isso eu acho interessante, a gente usar, fazer essa barganha. Né? Essa parte eu acredito que é bem que o Sérgio fazia muito bem, né? Saber conversar. Ele tinha a forma de saber tratar muito bem o ego dos líderes mundiais, né? Né? Isso é importante, né? E com certeza ele fez o curso da Camila de comunicação não violenta, tenho certeza disso. Eu gostei dele por causa disso. E o Sérgio viveu sempre em muitas missões, até Sim. mesmo antes de entrar na ONU, né? Porque o filme não fala exatamente quando é que ele começou a carreira dele na ONU, né? Ele começou aos 21 anos, mas eu queria destacar no livro da Samantha Power, que foi a obra a partir do qual o filme foi realizado. Inclusive, esse filme, nós temos até um documentário, né, que foi produzido também pelo
pelo mesmo produtor, que foi o... agora me fugiu aqui o nome, eu falei agora com o professor... O diretor Greg Barker. Exatamente, não é? Ele também produziu esse documentário, que foi em 2010, e a gente consegue ali, às vezes, entender um pouquinho, né, do início da carreira do Sérgio, né? Ele é filho de um diplomata, não é? E algo que me chamou a atenção é que quando ele tinha 3 anos, ele já sabia falar 4 línguas, né? Exatamente pela circulação, né, que ele sempre tinha que fazer em razão dos deslocamentos do pai dele, não é? Mas depois, entre os 12 e 17 anos, o Sérgio viveu no Brasil. E ele começou, então, a estudar filosofia na Federal do Rio de Janeiro. E ali, naquele período, nós estávamos atravessando a ditadura militar. E a UFRJ, em razão dos protestos, ali estava tendo muitas greves. E o pai dele, naquela época, estava na Alemanha. E ele decidiu, então, ir para a França estudar. E ele conseguiu ali passar nos exames e entrar na Sorbonne, né, que é uma das universidades mais prestigiadas da Europa. E ele continuou ali a estudar, né? Nos anos 69 e 70 ele terminou. Mas quando ele chegou na França, a França estava passando por um momento histórico bastante conturbado, né? Ele chegou ali logo em 67 e 68, em maio de 68, nós temos ali bastante conflitos, né? Que começou ali na Universidade de Nanterre, em Paris, na região metropolitana de Paris, né? Os estudantes estavam protestando contra o governo de Charles de Gaulle, principalmente em relação ao ensino, a forma como estava sendo conduzida a educação, né? E esse descontentamento acabou afetando também a classe dos trabalhadores. Nós tivemos um momento violento, né? Com barricadas, com incêndio de automóveis naquele período. E o Sérgio começou ali, né? O Sérgio participou deste maio de 68, né? Já com as suas ideias ali, né? Estudante de filosofia, e que depois até escreveu uma tese de doutorado em 74, depois ele até fez um outro doutorado em letras, não é? Ele falava muito bem, além do português, falava muito bem o italiano, o espanhol, o francês, não é? Então, ele realmente conhecia bastante línguas e estava sempre utilizando, estando em contato com essas línguas, não é? Mas ele, então, logo quando terminou a faculdade, com 21 anos, ele entrou na ONU, né? Ele foi fazer ali um trabalho, uma das primeiras missões dele, né, enquanto funcionário da ONU, foi no Sudão. E ele teve várias outras missões em vários lugares, né, do mundo, né? Ele sempre foi ali tendo cargos maiores, né? Então, quando a gente fala, né, que o Sérgio foi um diplomata, a gente não pode confundir com a carreira diplomática no Brasil. Então, quer dizer, na verdade, ele era, né, um funcionário da ONU e quando a gente vai analisar ali as carreiras da ONU, nós temos, assim, carreiras que são permanentes, aqueles que são temporários, aqueles cargos que têm uma posição local, outras que têm uma contratação internacional. E o Sérgio era um funcionário da ONU de carreira, ele ocupava uma posição permanente, e em razão disso ele tinha ali a possibilidade, não é, de ser convocado para diversos cargos. Ele ocupou diversos cargos, né? Da mesma forma foi a Carolina Larriera, né, que ela estudou na Universidade de Harvard e é economista. E logo quando ela terminou os seus estudos em economia, ela foi trabalhar como voluntária, né, na ONU, em Washington, e ela ficou ali durante 2 anos até ser chamada para uma missão no Timor-Leste, né? Ela tinha ali como missão reconstruir, não é, a política econômica do Timor-Leste, e foi ali que ela conheceu, então, o Sérgio, né? E é legal você colocar isso, porque o filme dá a entender, e o livro também, que em razão dessas grandes missões que ele fazia fora, ele acabou se distanciando da família dele. Sim. Então, assim, os filhos dele não falavam português, porque os filhos dele, a primeira eram esposa... franceses, né? Eu não sei Eles se moravam em Genebra. Mas eu não sei se eles eram franceses.
mas eu sei que eles conversavam com a avó em inglês, né? Porque a avó não falava francês. E tem um trecho do filme que o filho tem alergia a camarão e ele não sabia, ele é desde quando? Aí o menino fala, desde sempre. E mostra, assim, o quanto ele não participava da vida dos filhos, justamente porque a pessoa está 4 meses em um país, assim, em missões muito importantes. Então, ele muitas vezes não conseguiu, e eu imagino que até isso tenha sido, talvez, motivo do próprio divórcio dele, né? E aí, Que, na verdade, ele acabou, não sei se ele se eu vou divorciou de entrar nisso, verdade. vamos para a parte da fofoca do filme. Né? A É pro fofoca direito de pós-filme. família, né? Adoro. Que ele estava em um processo de divórcio litigioso. Então, ele e a ex-esposa estavam brigando no momento do falecimento dele. Eles já haviam se separado, de fato, há anos, mas eles estavam brigando sobre partilha de bens, essas coisas. Então, eles ainda não estavam divorciados no papel. Tanto é que a Carolina Larrière, ela vem morar no Rio, né? Muito por conta do que era um desejo dele. E ela é reconhecida companheira dele pela justiça brasileira, embora ele ainda fosse casado, não tivesse ainda se Depois de divorciado. anos, né? Foi um Durou processo de Foi. 10 muito anos. tempo, muito Processo de tempo. 10 anos. E uma Sim. das reclamações que ela faz ainda hoje, ela até criou um Centro Sérgio Vieira de Mello, juntamente com a mãe do Sérgio, a Gilda, né? E aí, numa entrevista que ela estava dando para falar sobre o centro, né? Ela falou assim que, na verdade, ela teve aí um processo que durou 10 anos, mas que reconheceu a união civil dela com o Sérgio, não é? Mas que a ONU não reconhece. É. Mas que a ONU não reconheceu ainda. Porque fora do Brasil não tem muito essa figura da união estável, né? Os Estados Unidos mesmo não reconhece. E assim... Queira ou não, a ONU é um organismo bem tradicional, né? Sim. É bem tradicional mesmo. Sim. A diplomacia, ela tem essa característica, né? E a mãe do Sérgio, inclusive, tem uma organização que foi criada pela ONU, né? Como se fosse, acho que é um memorial, não me lembro agora ao certo, com o nome do Sérgio. E quem estava gerenciando era a ex-esposa dele. E a mãe dele questiona, ela fala, eu acho muito errado que a mulher que estava brigando com meu filho no momento que ele morre, que não participava, que não tinha mais contato com ele há anos, seja responsável por fazer esse gerenciamento. E os filhos também eram distantes, né? Ele também tinha essa coisa, né, de ser um pouco distante dos filhos, por estar sempre viajando, e acabou que também o divórcio, com certeza, fez com que se distanciassem mais ainda, né? Então, eu acho interessante, porque mostra o quanto ele se dedicou à carreira em todos os sentidos, né? Então, assim, ele foi brilhante, né? Ele foi um exemplo. Eu adoro o título do livro, né? O Homem que Queria Mudar o Mundo. Porque era o que ele queria fazer mesmo, queria fazer algo diferente. E mudou, né? A história dele, assim, o atentado fez com que também desse mais visibilidade ainda à pessoa que era o Sérgio. A estética do filme traz uma coisa que também é bastante interessante. Eu gosto bastante de filme, que é assim, ele apresenta um herói Sim. moderno, mas também mostra que ele não é perfeito. Sim, Né? sim. Ele não é perfeito. Isso é bem interessante no cinema. Você sai daquela estética dos Vilões e anos mocinhos. 50, 60, do virtuoso, e cai numa coisa mais real. Ora, ele é um herói? É. Né? Ele cumpre lá os requisitos de herói. Só ele não é um virtuoso. Ele tem os seus defeitos, e defeitos que são muito grandes até, mas que colocou o nome dele na história como uma pessoa fantástica, né? É você conseguir reconhecer as virtudes, mas também sem deixar de lado, sem apagar os defeitos, né? Mas pelo menos ele foi uma pessoa que as palavras deles condiziam com as suas ações, né? Sim. Diferente, por exemplo, de Rousseau, por exemplo, que escreveu um livro sobre como educar os filhos e tinha uma penca de filhos que nunca via. Né? Pelo menos ele não era um moralista, né? No sentido de dizer, não, eu gosto de mulheres, sou mulherengo, né? Mas ele era uma pessoa que as palavras dele condiziam com o que ele realmente fazia, né? Então, eu acho que isso que o torna o herói, né? De ele realmente fazer o que ele propagava. Eu ia falar aqui de Engels também, mas aí eu vou gerar uma discussão do socialista de iPhone. Acho que não vai ser uma boa ideia levar também pro... Escreva uma coisa e vivo outra, né? Bom, para fechar, é só uma pergunta. Vocês acham interessante o estudo das expressões artísticas, arte, literatura, para fazer essas comparações com direito, filosofia, sociologia, ciências sociais em si? Adalberto, eu sou apaixonada por fazer essas relações, porque eu acho que o direito ele é muito sério. Então, quando a gente traz para a arte
a gente leva para outro campo. Fora que a gente precisa abstrair um pouco, né? A gente no direito é tão focado, né? Professor aqui que tem formação também em outra área, a gente sai um pouco da caixa, né? Então, eu tive um aluno que ele fez um TCC sobre o abandono afetivo em Machado de Assis, da obra Dom Casmurro. Gente, que TCC interessante, como dava gosto de ler. Eu reli Dom Casmurro né, por esse trabalho. E como eu sinto falta, sabe, às vezes da gente fazer essas correlações, da gente pensar, por exemplo, se a gente o próprio Machado de Assis pegar, por exemplo, obras dele que são extremamente racistas pela época, né? Até mesmo por conta do momento. Então, eu acredito que faz uma diferença muito grande para o profissional do direito, até mesmo para ter essa sensibilidade. Então, eu acredito que faz toda a diferença. Até mesmo para a gente aqui ressaltar alguns pontos que às vezes o aluno, às vezes, que não tem um conhecimento, às vezes, do direito internacional, mas vai ter mais para frente, então é uma forma dele assistir o filme, né, ver a nossa cinemateca, a nossa gravação, rever o filme com outros olhos, né? Então, eu gosto muito, né? Até mesmo quando eu estava assistindo o filme do Sérgio, ainda voltando, mas vou fazer a relação com a pergunta do professor Adalberto, né, que a questão do Iraque, da questão dos grupos extremistas, do Al-Qaeda. E eu sempre tive uma curiosidade, antes mesmo de eu fazer uma mestrado em filosofia, dessa questão de como é que se formam esses grupos extremistas, como que eles surgem, né? Dessa questão qual que é a relação entre o muçulmano, ser muçulmano e ser islâmico, né? E aí tem um livro que na época, né, eu havia comprado antes mesmo de começar, mas eu estava já pesquisando e fui numa livraria e achei esse livro que é do Peter Deman. É uma das poucas publicações em português. Ele é um jornalista que descreve o mundo muçulmano. E tem uma frase aqui que, se me permitem, ele é muito explicativo na diferença entre o que é ser muçulmano e o que é ser islâmico. Legal. Porque, na verdade, ele diz o seguinte: portanto, confuso e incorreto usar o termo islamismo como sinônimo de Islã, como acontece ocasionalmente em português. O termo Islã é usado ainda para definir... não, acho que é um pouquinho antes. Aqui, ó. Faz-se necessário, desculpa, vou aqui voltar um parágrafo antes, ele diz o seguinte: faz-se necessário esclarecer a grande confusão terminológica que cerca nosso tema. Em primeiro lugar, o termo muçulmano refere-se a um fenômeno sociológico, enquanto islâmico diz respeito especificamente à religião. Dessa maneira, por exemplo, pode-se afirmar que o Paquistão possui uma maioria muçulmana, mas nem por isso é um Estado islâmico. Islamismo e islamista, por sua vez, são utilizados para definir o movimento religioso radical do Islã político, inspiração do que também se chama popularmente de fundamentalismo muçulmano. É, portanto, confuso e incorreto usar o termo islamismo como sinônimo de Islã, como acontece ocasionalmente em português. Não é para a gente realmente dizer, são culpa dos muçulmanos, não é? Mas, na verdade, o muçulmano é a cultura, não é? O islamismo é uma religião, né, que dentro dessa religião existe um grupo radical. Na né? realidade, então, quer dizer, a gente vai criando... Porque o que a gente vai criando, às vezes, principalmente com esse número de refugiados que a gente está tendo hoje, né? Até o Sérgio teve um papel importante no repatriamento de refugiados do Camboja, mas hoje a gente também vive uma situação de um grande número de refugiados, né, que tem, né, essa cultura muçulmana, né, e a religião islâmica, né, mas que não faz parte desse grupo radical. Então, quer dizer, a gente costuma associar, né, o muçulmano como um terrorista. O próprio filme americano coloca isso. Todo muçulmano é um potencial terrorista. E é exatamente por isso que a gente vê logo depois da guerra ao terror declarada pelo presidente Bush, logo após os atentados, né, que vai então a invasão do Iraque, que a gente começa depois a ter, logo depois da morte do Sérgio no atentado, né, a construção de Guantánamo, em Cuba. E a gente começa a ver várias pessoas que simplesmente, por terem a religião
né? Ou por serem muçulmanos, por estarem inseridos naquela cultura, acabam sendo confundidos, torturados, e isso é uma violação gravíssima de direitos humanos. Sim. A teoria crítica da raça faz esse comentário que vão criando uns estereótipos e vão nos apresentando de acordo com a conveniência da situação, né? Nós temos o bom selvagem africano, que os filmes americanos colocavam lá, que o máximo que eles conseguiam falar era Buana, 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 sempre com medo das situações mais perigosas e o americano e o europeu sendo o grande herói, Sim. o Indiana Jones da vida. E depois isso vai modificando, eles vão apresentando o árabe, o muçulmano como o mal terrorista. E esses estereótipos a gente vai comprando, a gente vai assumindo eles. É nessa perspectiva que eu vejo que essa iniciativa de trazermos a literatura, de trazermos filmes, é muito importante e muito enriquece o nosso estudo. Porque a gente está vivendo num momento em que a gente simplesmente está confirmando aquilo que o outro diz ou pensa que é, não é? A gente nunca está indo atrás da fonte. Cada Senso vez, comum, né? exatamente, cada vez a gente lê mesmo, busca boas referências, e isso é um perigo muito grande, né? Para a violação de direitos humanos, é um perigo muito grande para a democracia. Então, a gente realmente tem que trazer mais iniciativas que tenham por base livros com boas referências, boas fontes, filmes que realmente abordam temas sensíveis, né? Um outro livro que eu até citaria aqui, que me lembrei, que eu acho que talvez refletiria, né? Se o Sérgio ainda estivesse vivo, também estaria se preocupado, é com a questão atual do Afeganistão, né? Porque nós temos ali o Talibã aliado com a Al-Qaeda, né? O Talibã recuperou ali o seu poder no Afeganistão em meados de 2021, salvo engano, e isso é bastante perigoso. É um momento bastante tenso que a gente tem que se preocupar, não é? E lendo um livro do Khaled Hosseini, que é um afegão, né, que mora nos Estados Unidos, não sei se ele foi um refugiado ou simplesmente migrou, né, em razão da guerra civil no Afeganistão, mas ele escreve um livro muito interessante que me marcou muito. Eu acho que quem já está assistindo esse vídeo já me viu falar em outras ocasiões, já falei desse livro, que é A Cidade do Sol, né? É o mesmo escritor do Caçador de Pipas, e nesse livro A Cidade do Sol, que é um livro belíssimo, que ele fala mais ou menos de como é que as mulheres viviam no Afeganistão, né? Antes, né, da tomada de poder pelo Talibã, e depois a mudança, né? As mulheres estudavam, as mulheres dirigiam, e de uma hora para outra as mulheres são obrigadas a se casarem, sem ter a opção ali, sem poderem escolher, são obrigadas a utilizar a burca, se vem ali com seu futuro frustrado. Imagina só, um dia você está na escola, no outro dia você não poder mais ir, não é? É algo frustrante. Então, a gente tem ali um grande número de refugiados também, não é? No Afeganistão. Hoje a gente também está passando por uma crise humanitária no Myanmar, né? Então, assim, a gente tem que começar a fazer essa relação, porque os fatos eles não são isolados. Eles estão interconectados. Nós vivemos num mundo globalizado, não é? E a gente tem que começar a perceber que o que acontece lá de fora não é um fato isolado que não me interessa e que não me afeta. Mas muita gente coloca, problema do Afeganistão, né? Se as mulheres têm direito lá, eu tenho. Só que eles não veem que um grupo que começa lá vai se dissipando no mundo todo. Que daqui a pouco é um atentado terrorista que vem pra cá. Então, assim, é muito complicado. E a gente entender que uma coisa, que tudo vai respingar aqui, é bem importante a gente entender no mundo de hoje, né? Entender que os reflexos são mundiais, né? São mundiais. A atuação dos estados ocidentais lá, minha preocupação é que sempre traz algo de ruim. Você começa a estudar e você sempre... o reflexo é como se você pensasse, deu errado. Deu errado. Desde a época lá do Império Otomano, quando começaram a tentar influenciar para a derrocada do Império Otomano, criar os estados do Oriente Médio e depois guerra Irã-Iraque. Se a gente pensar que os Estados Unidos apoiavam o Iraque na guerra contra o Irã. Logo em seguida veio Saddam Hussein, os Estados Unidos estavam ao contrário, fez uma guerra contra o Iraque. Tirou o Saddam Hussein,
Surge aí Al-Qaeda, Estado Islâmico, agora defendendo um novo califado, voltando às ideias do Império Otomano, Sim. um grande califado. E isso tem reflexo mundial? Eu acredito que tenha, né? Eu acredito que tem um reflexo bem grande, né? É uma preocupação que me dá. E eu acho interessante essas discussões. Eu acho que, pelo menos quando eu estava na minha graduação, não ouvia falar sobre isso. Hoje a gente começa a ouvir de grupos de pesquisa em que fazem essa associação literatura, direito, né, cinema, direito, até mesmo porque você vai mudando as suas fontes e vai enxergando de formas diferentes. Eu gosto muito de literatura. Existe até a possibilidade de trabalhar com música também, né? Música e direito, exatamente, né? Obras artísticas, né? É. Hoje a arte moderna, que hoje a gente não só tem quadros, né? Mas a gente tem Sim. experiências, ideias que são retratadas pela arte moderna. As artes, Sim. você buscar uma análise jurídica, sociológica nas artes, eu acho, além de gostoso e interessante, eu acho importante. Acho Sim. bem importante, né? Momentos como esse, que curioso. Aqui na instituição a gente faz há muito, muito tempo, e hoje você vê alguns lugares que têm a sua cinemateca, viu? Um dia desse, umas 2 semanas atrás, estava no Tribunal de Justiça, eu vi a propaganda de uma cinemateca falando de um filme lá. Eu falei, imitaram a gente. Apesar da Cinemateca já ser algo que já tem sido feito e realizado há muitos anos, é a minha primeira participação na Cinemateca. Né? Então, eu quero muito agradecer pela oportunidade, né, de ter conversado com vocês sobre um filme tão rico de tantas outras informações, que eu acho que a gente poderia estar tomando aqui vários outras horinhas, né, para debater com um pouco de mais profundidade alguns dos momentos históricos, das missões que o Sérgio participou, mas para mim é uma satisfação estar ao lado da minha colega, professora Luísa, né, que realmente, como ela bem colocou, a gente discute bastante algumas questões de direitos humanos, de direito internacional. Estar aqui com a professora Adalberto é um grande prazer também, né, de podermos estar interagindo aqui, conversando sobre essa relação da arte com o direito, de outros fatos históricos, né? Então a gente realmente precisa de ter iniciativas como essa que tanto enriquecem o nosso conhecimento, né? E é uma tarde gostosa, né? De a gente estar aqui batendo esse papo. Quando é que a gente se permite fazer isso, não é? É verdade. É verdade. Essa vida corrida que levamos. Luísa. Eu tô super feliz, nossa, super feliz. Eu adoro o projeto da Cinemateca. Eu participei na época ainda que a gente assistia o filme ali no auditório com os alunos e debatia depois. E são projetos muito legais. Eu, como gosto muito de cinema, então acho que enriquece muito. E, inclusive, foi eu que sugeri, como na época da pandemia, inclusive, tinha o Processos Indica, que a gente indicava filmes. Foi eu que indiquei o filme Sérgio pra cá. Então, é um filme que retrata bem, né? A gente no direito internacional tem essa gama, né, de filmes que retratam momentos históricos. Que o direito internacional é interdisciplinar, não é? Ele tem todas as matérias no direito internacional. E ele trata todas e um pouquinho mais, né? Eu, inclusive, acho que eu gosto do direito internacional porque ele trata muito com a parte histórica. Eu adoro história. Então, ler história, né? Entender o contexto histórico. Então a gente tem essa vantagem, mas para mim é super gratificante, assim, a gente poder, né, tá abstraindo um pouco, tá tendo esses momentos de estar estudando a disciplina, mas ao mesmo tempo tendo um olhar diferenciado, né, ter esse contato com os nossos colegas aqui. Então eu agradeço muito também a oportunidade de estar participando aqui e nos vemos de novo em novas cinematecas aí, se Deus quiser. #Cinemateca. Une o processo. #conte com a gente. Eu queria agradecer às professoras pela aula que nos deu, né? Nos deram, desculpe. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Que eu ia ficar aqui só aprendendo, né? E agradecer a vocês que estão assistindo a gente e aguardar as próximas, né? Porque realmente eu gosto muito desse projeto, né? Você analisar filmes, como analisar livros, eu acho muito interessante. A gente foge do normal, né? Do aprendizado tradicional, que é interessante também, mas de vez em quando você fazer algo diferente e buscar, né, o conhecimento de formas diferentes é bastante interessante.
Então, quem não Ok? assistiu o filme, assista Assista. primeiro. Depois vem aqui para ver os nossos comentários, que vai verdade. fazer mais sentido. É. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau. Até.